E aí, já parou para pensar? Por que às vezes parece que o debate público não leva a lugar nenhum? Que as pessoas simplesmente não se escutam mais? Bom, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um filósofo que passou a vida inteira numa missão. Jürgen Habermas e seu projeto de resgatar a razão, mostrando como o diálogo pode ser a chave para salvar a nossa democracia. E a grande pergunta que guiou todo o trabalho dele foi exatamente esta. Num mundo movido por poder, por dinheiro, por interesses tão diferentes, como é que a gente consegue de verdade se entender e construir uma base sólida para a nossa sociedade? Para a gente entender a sacada do Habermas, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. A gente tem que olhar para o cenário que ele encontrou, que era um cenário de crise profunda da filosofia, uma herança bem pesada da primeira geração da Escola de Frankfurt. Pensa assim, os mestres dele, caras como Adorno e Horkheimer, tinham uma visão muito sombria das coisas. Para eles, o projeto do iluminismo, da razão, tinha fracassado. Pior, a razão tinha se tornado só mais uma ferramenta de controle e de dominação e não de liberdade. Só que o Habermas ele não se conformou com esse pessimismo todo. Ele olhou para essa situação e pensou, não, peraí, a gente não pode simplesmente jogar a toalha e desistir da razão. E ao invés de só criticar, ele decidiu fazer algo muito mais corajoso, reconstruir a ideia de razão desde o começo. E como é que ele faz isso? Bom, aqui vem o pulo do gato, a grande virada de chave que muda tudo. Ele percebeu que o problema talvez não fosse a razão em si, mas onde a gente estava procurando por ela. E para ele, a resposta estava na linguagem. E a ideia central é de uma simplicidade genial. Habermas basicamente disse, gente, para de procurar a razão dentro da cabeça de uma pessoa só. A razão de verdade não é algo que a gente tem, é algo que a gente faz, juntos. Ela acontece, ela nasce no diálogo, nesse espaço que existe entre as pessoas quando elas conversam para se entender. E isso nos leva direto para o coração da filosofia dele, a teoria do agir comunicativo. É aqui que ele detalha como essa razão funciona na prática, através da força do melhor argumento. Para entender o agir comunicativo, imagina que é uma conversa para construir uma ponte, e não para vencer uma batalha. O objetivo não é derrotar a outra pessoa com argumentos, mas sim usar os argumentos de todo mundo para chegar a um lugar comum, ao entendimento que todos possam compartilhar. E essa diferença fica gritante quando a gente compara os dois jeitos de agir. De um lado, tem a ação estratégica, que é quando alguém usa a conversa e até outra pessoa como uma ferramenta para conseguir o que quer. É um jogo de poder. Do outro lado, tem a ação comunicativa, onde o objetivo é genuinamente construir algo junto. E para Habermas, uma sociedade saudável precisa, e muito, valorizar essa segunda forma. Certo, mas como é que isso rola na prática? Habermas explica que, mesmo sem a gente perceber, toda vez que alguém fala algo sério, essa pessoa está fazendo 3 promessas. A primeira é de verdade. O que se diz corresponde aos fatos. A segunda é de correção. É apropriado dizer isso nesse contexto. E a terceira é de sinceridade. A pessoa realmente acredita no que está dizendo. O entendimento só acontece quando o ouvinte aceita essas 3 promessas. É claro que a gente sabe, né, na vida real, a conversa nem sempre é tão bonita assim. Por isso, Habermas criou uma espécie de estrela-guia, um modelo teórico chamado situação ideal de fala. E imagina só, uma discussão onde todo mundo tem a mesma chance de falar, ninguém tem medo de se expressar, ninguém pode forçar o outro a nada. E a única coisa que vale no final é o melhor argumento. É um ideal, mas é o alvo que a gente deve mirar. E agora a gente vai ver aonde essas ideias se encaixam no nosso mundo, nesse cabo de guerra constante da sociedade moderna. Habermas descreve um conflito central, a tensão entre o nosso mundo social, das relações humanas, e as forças da economia e do Estado. Primeiro, de um lado, a gente tem o que ele chama de mundo da vida. Pensa nele como o tecido do nosso dia a dia, sabe? A cultura, a família, as tradições, a comunidade é o espaço onde a gente se comunica para se entender de forma mais natural e espontânea. Do outro lado desse cabo de guerra está o sistema. O que é isso? São as grandes estruturas impessoais da economia de mercado e da burocracia do Estado. Aqui a lógica é outra. Não se trata de entendimento mútuo, mas sim de eficiência, de dinheiro e de poder. E é aqui que mora o grande problema da modernidade, segundo Habermas, a colonização do mundo da vida pelo sistema. A lógica do dinheiro e do poder começa a invadir esferas da vida que não deveriam funcionar assim. Pensa bem, quando a amizade vira networking, ou quando o cuidado com um familiar é medido em termos de custo-benefício. É o sistema transformando nossas relações humanas mais preciosas em meras transações estratégicas.
Ok, o diagnóstico é esse, um pouco preocupante, né? Mas e aí, qual é a saída? Bom, é aqui que a filosofia de Habermas nos dá uma luz, nos oferece uma visão renovada e poderosa de como a democracia pode e deve funcionar. A proposta dele é o que a gente chama de democracia deliberativa. A ideia é que ser cidadã é muito mais do que só ir votar de tempos em tempos. A legitimidade de verdade, a força de uma lei ou de uma decisão, não vem de cima para baixo. Ela nasce do debate público, da discussão racional entre as pessoas. O poder precisa convencer com argumentos, não apenas se impor. E essa frase aqui resume perfeitamente a sua ética do discurso. Olha que poderoso. A justiça de uma regra não vem de um livro sagrado ou de uma autoridade, mas do consenso de todo mundo que vai ser afetado por ela. Um consenso alcançado através de um diálogo livre, aberto e racional. E aí, olha só, tudo se conecta. O grande projeto de Habermas, no fim das contas, é este: resgatar a razão. Mas não aquela razão solitária, trancada na cabeça de alguém. É a razão que se constrói na comunicação livre. E essa comunicação, baseada em argumentos, se torna o pilar para uma sociedade mais justa e uma política mais legítima. Isso tudo nos deixa com uma provocação final para a gente ficar pensando. Em um mundo cada vez mais polarizado, com tantas bolhas e ruídos, será que essa aposta de Habermas no diálogo, na força do melhor argumento, não é, no final do dia, a nossa melhor e mais urgente defesa para a democracia?